tema de hoje vai ser esse aqui, ó. Vencendo através da palavra. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus é vitória para mim e para você. Na verdade, a Bíblia não é só um livro. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Jesus em pessoa. Em João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Ele era o verbo, Ele era a palavra. E o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Jesus é o próprio Deus, a palavra é o próprio Deus. Então, se de repente você está correndo de um lugar para o outro, sabe, eu tenho que ouvir Deus falando, eu tenho que ir para lá porque Deus vai falar lá, eu tenho que ir para lá porque já me disseram que lá Deus fala, foge disso. Você quer ouvir Deus falando? A palavra de Deus. E aí nós vamos dissertar aqui algumas coisas a respeito de vencer através da palavra de Deus. E foi isso que Jesus nos ensinou, irmãos. Até porque, quando nós vamos ver, lá no livro de Lucas, no capítulo 3, nós vamos ver que Jesus, ele se batizou, ele foi lá, cumpriu com tudo aquilo que estava previsto para ele fazer. Ele foi lá e se batizou com João Batista, que era até seu primo de segundo grau. E naquele momento que ele se batizou, ele ouviu uma voz do céu que dizia: olha, esse aí é o meu filho amado, a ele ouvis. Então, a partir daquele momento ali, onde Jesus ele estava se batizando, ele começou o seu ministério. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus chegou na situação ali do batismo, que ele tinha em torno de 30 anos, muita coisa já tinha acontecido na vida de Jesus. Jesus já tinha, lá no livro de Lucas vai dizer que Jesus ele já tinha debatido com os mestres com os mestres lá da sinagoga. Ele estava ensinando, falando com os mestres lá e olhando, de onde surgiu esse garoto? De onde surgiu esse garoto aí que sabe a beça de Bíblia, né? De onde saiu esse garoto que conhece as leis, que conhece tudo? Então a gente entende que Jesus ele já começou a sua jornada, bem antes. Então quando Jesus ele chega ali no batismo, que está descrito em Lucas capítulo 3, e em Mateus capítulo 3 também, ele já sabia de muita coisa, ele já tinha lido bastante a palavra, ele já conhecia o Antigo Testamento. E aí, lá no capítulo 4 do livro de Lucas, começa um texto que tem a epígrafe falando a respeito da tentação de Jesus. E é interessante que olha só como é que o texto começa. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Uma coisa que eu quero falar contigo é o seguinte. Existem 3 livros que vão falar a respeito da tentação de Jesus, da provação que Jesus passou, que são o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 1 e Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 4 também. Só que no livro de Mateus e no livro de Lucas vão dissertar todas as coisas que aconteceram durante esse processo. Só que no livro de Marcos capítulo 1 vai ser um resumo em apenas 2 versículos. Então o que eu fiz? Eu fiz aqui um amarrado de tudo que os livros estão nos dizendo, para que a gente entenda toda a cronologia dos fatos aqui descritos na Bíblia. Você está comigo, meu irmão? Amém. Vamos para essa aventura aqui, na palavra de Deus. Então, no livro de Lucas, você vai ver que em dado momento, eu vou passar para outro capítulo, porque ele vai contar alguns detalhes importantes para que a gente vá entendendo legal.
Então o livro de Lucas capítulo 4 vai dizer que Jesus, ele cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, tinha acabado de ser batizado por João, e aí ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, na verdade, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Sabe, e no deserto, nós sabemos que é um lugar seco. No deserto não tem companhia, ninguém quer ficar no deserto. Esse que é o lance. Quando você olha para um deserto, você pensa logo naquela areia, naquela ventania de areia, aquele negócio terrível, né? E você não tem água para beber, você não tem comida para comer, você não tem nada. Então, quando Jesus ele foi conduzido pelo Espírito, e é isso aí que eu quero que você grave, porque não foi Jesus que tomou a sua decisão, mas quando a gente toma a decisão de aceitar ao Senhor Jesus, nós somos conduzidos agora pelo Espírito Santo, e foi isso que Jesus fez, ele agora estava sendo conduzido pelo Espírito. E aí no versículo 2, vai nos dizer que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Durante esses 40 dias que ele foi tentado pelo diabo, ele não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles, teve fome. É interessante que no meio da situação onde Jesus estava, era uma situação totalmente contrária. Era uma situação totalmente ruim. Uma situação totalmente adversa, porque ele tinha a sua necessidade ali. Ele estava com fome. Sabe, no deserto, embora ele tivesse ali uma necessidade fisiológica, embora ele estivesse ali sendo conduzido pelo Espírito, ele também estava para ser provado. E quando a gente é provado, irmãos, tenha certeza, é para sermos aprovados. E nenhum de nós está isento de passar por provações. Na verdade, todos nós vamos passar por provações. E sabe de uma coisa? No meio da provação, vamos passar por alguns outros problemas em que nós vamos dissertar aqui. Assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 3. O tentador aproximou-se dele, de Jesus, e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Em pães, né, na verdade. Então, irmãos, às vezes nas nossas necessidades, nós vamos encontrar saídas, que na verdade são saídas que não provêm de Deus. Sabe, existem situações que vão acontecer, vão acontecer situações que vão te parecer algo, caraca, como é que pode isso aqui estar acontecendo? É um livramento, quando na verdade nós temos que ser guiados por Deus para poder ter discernimento. Então, quando Jesus estava ali com a sua necessidade aflorada, passando por necessidades, né, e nós vamos ver que Jesus ele foi tentado, né, em algumas situações aqui, mas na verdade, meu irmão, em todo momento Jesus passava riscos. Nós vamos ver que nesse deserto aqui também tinham feras. Nós vamos ver que Jesus era todo o tempo inclinado a deixar aquele lugar ali. Nós vamos ver que embora Satanás estava ali testando a parte física de Jesus, ele estava ali contribuindo para que o ministério de Jesus tivesse um crescimento absurdo, porque ele estava negando a sua própria vontade, negando uma necessidade para fazer a vontade de Deus. E aí, ele lançou essa, né? Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus falou para ele? Versículo 4. Jesus respondeu: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda
a palavra que procede da boca de Deus. Então, o título que nós estamos usando é Vencendo através da palavra. Então, Jesus, como eu disse anteriormente, até ele chegar na situação do batismo, ele já conhecia muito sobre Deus. Ele já tinha lido bastante. Ele já se consagrava. Aí quando chegou lá no batismo, a partir dali ele começou o seu ministério. E aí quando chega aqui, Jesus já começa dando uma resposta. Sabe, aí o Satanás, quando ele está ali querendo buscar uma brecha em Jesus, ele não se dá por satisfeito. Ele começa a lançar essa vontade que Jesus está tendo, essa fome, essa necessidade, ele começa a lançar no rosto. Olha, você está com fome, cara, transforma essa pedra aí em pão. Mas da onde Jesus tirou esse texto? Jesus tirou lá do texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que vai dizer, quando Deus, vem falando para o povo, vai dizer assim, olha, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então Jesus, ele tinha a resposta certa no momento certo, para a ocasião correta. Entenda que o apóstolo Paulo vai comparar a palavra de Deus como uma espada. Então, se você tem uma espada, se você conhece a palavra de Deus, mas você não sabe usá-la no momento certo, é como se você pegasse a espada e estivesse jogando para tudo quanto é lado. E aí de repente o inimigo está atrás de você e você está com a espada aqui. Não. Meu irmão, existe um momento certo para você lançar a palavra certa. A espada, ela é usada no momento certo. Então Jesus usou aqui a palavra, quando na verdade aqui ele estava testando a humanidade de Jesus, mas ele não se sentiu ainda satisfeito, e aí ele começa a mudar agora, e ele começa a testar a santidade de Jesus através do mundo espiritual. Olha aqui, Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, e colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com suas mãos eles o segurarão para que não tropeces em alguma pedra. Aleluia. Aqui o inimigo está lançando a palavra. Já que Jesus falou a palavra, citou a palavra lá, quando falou a respeito de transformar a pedra em pão, agora o próprio inimigo está usando a palavra para poder articular com Jesus, cara. Só que o inimigo, sempre que ele vem trazendo alguma coisa, alguma palavra, ele não vem trazendo do jeito certo, não vem trazendo a resposta de Deus do jeito certo, cara. Ele vem falando sempre a palavra de Deus distorcida. E aí é interessante que Jesus ele vai falar no versículo 7. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Então olha só, eu sendo o Senhor, eu posso, mas eu não preciso provar nada para você. Em outras palavras, Jesus estava falando isso para ele. Olha, eu sou, mas eu não preciso mostrar nada para você, porque está escrito, que não põe à prova o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito lá em Deuteronômio também, capítulo 6, versículo 16, não ponham à prova o Senhor o seu Deus, como fizeram em Massá. Obrigado,
Voltou ali. Então, era aqui uma declaração, que não era para o pessoal fazer isso. Mas aí, na versão da Almeida Corrigida e Fiel, vai nos dizer: não tentareis ao Senhor o vosso Deus, como tentaste em Massá. Então, a respeito de você não fazer um negócio que o inimigo te pede, você já está obedecendo a palavra de Deus. Sabe, porque às vezes a oportunidade vai aparecer. E nem toda oportunidade que vai aparecer é de Deus, meu irmão. Nem toda oportunidade que vai aparecer é de Deus. Ainda mais uma oportunidade dessa, de poder você ter que mostrar alguma coisa. Cara, por que você tem que demonstrar alguma coisa para as pessoas? Quem disse que você tem que demonstrar alguma coisa para as pessoas? A gente tem que mostrar para Deus que nós estamos com Ele. Sabe, nós temos que mostrar a Deus: olha, Senhor, eu te amo. Mas não só em palavras, mas em atitudes. E a palavra de Deus vai nos dizer, né, o Senhor Jesus, Ele disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você ama Jesus de verdade, tenha os mandamentos, tenha a palavra dele no seu coração e guarde. Porque em algum momento você vai precisar de usar a palavra de Deus. Aleluia. E aí, Satanás ainda não satisfeito, vai nos dizer lá em Mateus capítulo 4, versículo 8: depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Sabe, irmãos, aqui de repente não foi uma visão natural, talvez tenha sido uma visão espiritual, porque de um monte alto, o mais alto monte que tenha, talvez seja o Monte Fuji, né? De lá não vai dar para você ver tudo, mas aqui de repente num lance espiritual, Satanás apresentou todas as coisas, todos os reinos do mundo e o esplendor. E sabe de uma coisa? Aqui ele está evoluindo cada vez mais. Primeiramente, Satanás estava testando Jesus no seu lado humano. Depois começou a testá-lo no lado espiritual, usando a palavra. E agora está usando também as suas artimanhas para testar o senhorio de Jesus, a soberania de Jesus, querendo mostrar para Jesus todos os reinos do mundo e o esplendor, né? Como se Jesus estivesse querendo, né? Estar dominando os reinos e o mundo na situação que ele estava ali. Mas sabe de uma coisa, irmão? Sabe onde é que Jesus quer? Ele quer morar e Ele quer reinar aí dentro do teu coração. Ele quer ser o rei do teu coração. Por isso que a gente canta aqui: Rei do meu coração. É isso. Esse é o lugar que Ele quer habitar. Amém? Versículo 9, ele vai dizer, olha, ele disse: olha, tudo isso, todo esse esplendor, toda essa glória aí, ó, do mundo, eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Meu Deus. Você vê que a cada situação que Jesus passou, foram situações em que Ele foi testado, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, e agora no seu senhorio, agora na sua soberania. Então, o que aconteceu no versículo 10? O que você acha que aconteceu? Jesus disse-lhe, né? Se retira daqui, Satanás, sai daqui, cara, sai da minha frente, pois está escrito o que, irmão? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É isso. Então, não vem com esse negócio de te adorar não, cara. Eu tenho alguém que eu já conheço. Aleluia. Até porque, irmão, você sabia que Jesus ele foi ensinado? Jesus ele foi ensinado.
ele, embora fosse o próprio Deus, 100% Deus e 100% homem, ele, a palavra vai nos dizer que ele deixou a sua glória. Ele estava aqui 100% homem. Então, ele passava pelos mesmos problemas que eu e você. Então Jesus, ele estava passando por uma situação ali onde ele estava sendo tentado em todas as espécies de esferas. Em todas as esferas ele estava sendo tentado. Mas aí, quando ele dá essa resposta, no capítulo 4, versículo 10 de Mateus, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto, ele estava fazendo uma referência a Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que vai nos dizer o seguinte, olha, temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Meu Deus, então, a gente vai ver aqui que Jesus estava afiado na palavra, né? Então, quando Jesus ele começa seu ministério, quando ele está ali naquela situação para ser provado, e agora ele começa a passar por algumas tentações, nós começamos a entender que ele venceu a tentação através da palavra. Ele venceu a provação também através da palavra. E olha, irmão, uma coisa muito interessante aí, ó, no meio da provação você vai ser tentado também. A provação vem de Deus, mas no meio da provação você vai ser tentado assim como Jesus foi, cara. Sabe que são coisas diferentes? A provação para você ser aprovado, mas no meio da aprovação está contida ali a aula de matemática, né? O grupo tal está contido, está dentro do pacote. Cara, aí, só que a aprovação vem de Deus, mas a tentação não vem de Deus. A tentação, na verdade, vem do inimigo. A palavra de Deus vai dizer que Deus não tenta ninguém e de ninguém é tentado. Então, acontece exatamente dessa forma que aconteceu com Jesus. E olha, tenha certeza de uma coisa: todos nós seremos provados e todos nós também seremos tentados. Nenhum de nós estamos isentos disso, meu irmão. Por mais que você, assim como Jesus, tenha se tornado nova criatura, por mais que você, assim como Jesus, está orando, né? Porque a palavra, você não vai ver nenhum desses 3 livros falando que Jesus estava orando. Vai ver que nos 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, vai dizer que Jesus estava jejuando. Mas pela lógica, pelo que nós conhecemos de Jesus, é certo que Jesus estava orando. Então, Jesus estava ali fazendo tendo sua intimidade com Deus, se separando e fazendo ali os propósitos que todos nós devemos fazer, de jejum e de oração. E mesmo assim Jesus, ele passou pela prova, e mesmo assim Jesus foi tentado, e isso não vai nos isentar de nada, irmãos. Nós vamos passar por essas situações, mas como que nós vamos vencer? Como que nós vamos vencer? Como Jesus venceu, através da palavra. É um grande ensinamento que ele nos deixa. Sabe, por mais que nós já saibamos, né, que quando Satanás ele vai oferecer ali os reinos, a glória para Jesus, a gente sabe que o homem, ele perdeu a glória lá no Éden. Beleza, a glória estava ali, o Satanás e tal. Mas ele começa a englobar um monte de coisa ali, não foi só a glória não. Ele falou os reinos do mundo e tal. Sabe, a palavra de Deus vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Às vezes Satanás vem com um engano para você, cara, dizendo que o pecado é um negócio bonito, dizendo para você que você desobedecer a Deus, já, assim como aconteceu com Eva, olha, é isso mesmo que Deus disse? Cara, não, se você comer o fruto, pô, você vai ser igual a Deus. Então ele sempre distorce as coisas, sabe, ele querendo dizer para Jesus, olha, você vai ser o Senhor de tudo isso aí, se você se prostrar e me adorar.
sempre com uma palavra de engano. Sabe, ele traz um fruto para você, que por fora às vezes está até bonito, mas por dentro está tudo estragado, cheio de bicho. Que se você comer, você vai morrer espiritualmente. Se Jesus come, se Jesus transforma a pedra em pão e come, o negócio já ia afundar. Se Jesus por um acaso se joga lá de cima do templo também, o negócio não ia ficar legal. Mas agora se Jesus se prostra ali e adora o inimigo, Jesus não se prostrou, Jesus escolheu, cara, resistir para te salvar e me salvar. E é essa escolha que nós devemos fazer sempre que o pecado, sempre que as coisas tentadoras, sempre que nós estejamos sendo provados, é essa escolha que nós temos que fazer, irmão. Não desagradar a Deus para agradar na nossa carne. Não vou fazer, não vou desagradar a Deus para agradar a minha carne. É difícil, não é fácil, mas nós seremos aprovados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? Lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 13, vai dizer que, tendo terminado todas essas tentações, essas 3 tentações, que lá no livro de Mateus, vai dizer exatamente nessa cronologia que eu te falei, só que no livro de Lucas ele vai inverter a tentação da situação de Satanás levar Jesus para o alto do monte, mostrar toda a glória. É a segunda tentação no livro de Lucas. Então depois você pode comparar, fazer essa comparação, que vai estar muito explícito lá. E aí no final do livro de Lucas, no versículo 13, no capítulo 4, versículo 13, né, final da passagem, vai dizer o seguinte, olha: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até o quê? Meu Deus, até ocasião oportuna. Ou seja, cara, usei minhas estratégias ali, não deu certo, mas em algum momento eu vou pegar ele de novo. Não foi o que aconteceu com Jesus, cara? Onde Jesus estava lá falando, olha, em dado momento, eu vou ser preso, e eu serei morto. E aí Pedro fala o quê? Não, Jesus, não. Nunca vai acontecer isso contigo. Não, nunca vai acontecer isso contigo. O que Jesus falou para Pedro? Opa, na verdade Jesus não falou para Pedro. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Você que só pensa nessas coisas aí, ó, dos homens, do mundo, ó, sai daí, cara. Não tem preocupação com as coisas de Deus. Então Jesus ali estava sendo tentado. Sabe, Jesus já sabia das coisas que ele ia passar. Sabia que não seria fácil. E aí, em dado momento, é impressionante como é que em todos os momentos, até no momento final, Jesus é tentado, irmão. Porque é exatamente o que o livro de Lucas vai dizer, que o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Ele sempre procurava e buscava uma ocasião para poder pegar Jesus em algum delito, para poder pegar Jesus numa situação. Jesus lá crucificado. Jesus estava numa situação ali de agonia. Jesus estava numa situação deplorável, nu, naquela cruz. Sabe, é interessante que quando você começa a estudar, você vê que aquele paninho que estava ali em volta de Jesus, cara, aquilo ali foi só uma arte que fizeram, para que você olhe Jesus crucificado, mas na verdade, as suas vestes foram repartidas pelos soldados. Ele estava nu. Ele estava ali numa situação de vergonha, onde era para eu e você estarmos. E ali naquela situação, cara, chega aquele cara ali e fala assim: olha, cara, pô, você não fazia isso, fazia aquilo, cara. Você não é o filho de Deus, cara, salva-te a ti mesmo. E a nós também. Momentos antes dele ali vencer
por nós e para nós, porque eu e você nunca venceríamos na situação de pecado que nós estávamos, se não fosse Jesus. Jesus, obrigado, Jesus, meu Deus. E ali, mais uma vez, ele disse não para a oportunidade, embora estivesse com a necessidade física, embora estivesse doendo, embora estivesse numa situação ruim, embora estivesse mal, mas ele rejeitou mais uma vez a oportunidade e a tentação de sair dali, no meu e no teu lugar. E sabe, lá no livro de Marcos, e o livro de Marcos capítulo 1, versículo 13, para fechar, porque eu falei dos três livros, né? No versículo 13 vai dizer que Jesus esteve ali durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Então esse texto aqui vai nos dizer que enquanto Jesus estava ali nos 40 dias, Jesus estava sendo tentado por Satanás. Você entende que a tentação ali era numa situação contínua. Se existiam animais selvagens, Jesus como homem poderia estar ali pensando: poxa, como é que eu vou fazer para dormir se tem animais aqui? Eu estou ouvindo barulho de animais selvagens. Sabe, irmãos, era uma situação totalmente contrária. E às vezes a gente se vê numa situação assim. Pode vir ao Ministério de Louvor. Às vezes a gente se vê numa situação assim, numa situação totalmente contrária, vendo tudo indo por água abaixo, ou vendo as oportunidades, né? Querendo fugir das situações, mas as oportunidades estão aparecendo, e eu, poxa, eu não sei o que fazer. Eu tô ali resistindo e tal, mas eu quero, sabe, uma oportunidade que de repente o inimigo coloca na tua mão, uma oportunidade para você, de repente está endividado com alguma coisa, uma oportunidade de você se dar bem financeiramente, uma oportunidade para você ganhar um dinheiro por fora, ilícito, uma situação extraconjugal em casa com a família. Sabe, porque o inimigo vem com doses homeopáticas, ele não tem pressa. Aí hoje vem um olhar torto, amanhã vem uma palavrinha, depois de amanhã começa a marcar um encontro, daqui a pouco se desviou completamente. Não é isso que Deus tem para mim e para a tua vida. Deus, Ele tem vida. Quando você é conduzido pelo Espírito para ser provado no deserto, meu irmão, confie nele. Agora, confie nele conhecendo a palavra de Deus. Sabe, é chegado o momento, irmãos, quem viu aquele filme aí, o livro de Eli? É chegado o momento, sabe, que daqui a pouco as Bíblias já foi decretado aí que tinha que tirar as Bíblias das escolas. Vai chegar um tempo que vai acontecer essa situação aí. As Bíblias vão ser altamente extintas. E aí, irmão, você vai ter que ficar com o que tu tem aí dentro do teu coração. E aí, por isso o salmista vem dizendo: olha, que eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Salmo 119, versículo 89 vai dizer que para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Mas enquanto a palavra do Senhor permanece no céu, ela também tem que estar dentro do meu e do teu coração. E aí, isso tem que estar sempre constante dentro de nós. Porque enquanto a gente está meditando na palavra, enquanto a gente está entendendo o que Deus quer falar conosco, irmãos, a gente vai sempre sendo alimentado espiritualmente. E é por isso que quando nós usamos a palavra de Deus para escapar de certas oportunidades, nós vamos sendo vencedores, assim como Cristo foi vencedor.
Então nós somos vencedores, né? O texto que nós lemos lá, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, é porque nós estamos fazendo as mesmas coisas que ele fez. Então ele é o nosso modelo, aleluia. Então se ele é o nosso modelo, então nós temos que fazer exatamente como ele faz. Vamos nos apegar, irmãos, à palavra de Deus. Sabe, eu não tenho uma mente brilhante para poder ficar decorando onde está o versículo, cara, mas se você começa a pensar, começa a ler, e lê aquele versículo, e volta, e lê aquele versículo, cara, você vai decorando pelo menos um versículo, você pode até não saber onde está, mas você sabe que está ali na palavra, e você começa a decorar, e começa a ler, aquilo vai fazendo parte de você, aquilo vai fazendo parte de você, e vai saindo naturalmente, e sabe, no meio da tentação, a única coisa que vai nos livrar da tentação é temer ao Senhor, resistir ao diabo, e aí sim ele vai fugir da nossa presença, que na verdade nós estaremos com a presença de Deus. Amém? Quero te convidar para ficar de pé, para nós lermos juntos 2 versículos, aleluia, que no momento de provação, em que você for tentado, você se lembre desses 2 versículos que eu vou ler aqui agora, que está no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18, que vão dizer assim, 1, 2, 3, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, aleluia, oh Jesus, isso é maravilhoso, é somente ele, irmão, que é capaz de nos socorrer, quando nós estamos sendo tentados. Então esteja nele, conheça mais dele através da sua palavra, conheça ele de verdade, que ele vai te socorrer no momento da tentação. Amém? Vamos louvar o Senhor.